Deus ainda escreve histórias. Começa agora o programa Vida Plena. Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama. Aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Não te perde de vista. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Ele te conhece por onde você anda. Deus não vai perder você. Ele é. Deus não abre mão, Deus não abre mão, Deus não abre mão de você. Cante, Deus não abre mão, Deus não abre mão de você. Aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Ele não desiste quando você pensa em parar. Deus estende as mãos para te fazer caminhar. Não adianta tentar fugir. Deus não abre mão. Não abre. Deus não abre mão. Não abre não. Deus não abre mão de você. Eu quero ouvir você. Deus não abre mão de você. Cante com força, cante, cante. Aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Mais uma vez, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um programa Vida Plena, levando fé, esperança e a palavra de Deus ao seu coração. Quero abraçar com muito carinho você que nos acompanha pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e também você que está conosco pelo nosso canal no YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Que alegria ter a sua companhia. Abrimos o programa de hoje ouvindo este lindo louvor do Quarteto Alfa, que nos lembra de uma das maiores verdades da palavra de Deus. Deus não abre mão de você. Talvez exista pessoas que desistiram de você. Talvez alguém tenha dito que você não conseguiria, que não havia mais esperança, que a sua história havia chegado ao final. Mas Deus não pensa assim. Quando Ele escolhe alguém, Ele não abandona no meio do caminho. O amor de Deus é constante, fiel e perseverante. O tema do nosso programa de hoje é: Deus não abre mão de você. E a palavra do Senhor nos diz em Isaías 49, versículos 15 e 16. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? De maneira que se não se compadeça dele? Ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de você. Eis que nas palmas das minhas mãos eu gravei você.
Que promessa maravilhosa! Você pode até sentir que está distante de Deus. Pode achar que se perdeu no caminho, que tomou decisões erradas ou que ninguém mais acredita em você. Mas Deus continua sabendo exatamente onde você está. Ele conhece suas lágrimas, conhece as suas lutas e continua chamando você pelo nome. Ao longo deste programa vamos entender por que Deus não desiste daqueles que ama e como a graça dele continua alcançando pessoas, restaurando vidas e escrevendo novos capítulos para quem pensa que tudo terminou. Permaneça conosco, abra o seu coração, tenho certeza de que Deus preparou uma palavra especial para a sua vida nesta manhã. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Me aquece, Deus, tô com medo de viver de hipocrisia. Este frio pode causar hipotermia. Este gelo apagou a fogueira que eu tinha aqui. Me aquece, Deus, tô com jeito que vivo mais, estou morrendo. Sem firmeza nos pés, estou tremendo. E o pior é que tem um vento soprando aqui. Me aquece, Deus, de onde eu esperava ajuda até agora não chegou. Tô sozinho com frio e meu corpo ainda sente dor. Por favor, acende uma fogueira aqui. Me aquece, me chama pra perto. Esse frio está me matando. Eu sou gente, sou crente, sou quente, estou perecendo. E é por isso mesmo que estou te clamando. A fogueira que estava acesa lá na praia da Galileia, diga, acende aqui, Senhor. Acende aqui, Senhor. Acende, aviva, restaura, transforma, liberta, acalma. Acende aqui, Senhor. Diga aí. Ei, a fogueira que estava acesa lá na praia da Galileia. Acende aqui, Senhor. E pra cantar comigo eu quero convidar minha filha Rebeca Mariano. Coisa linda do Pai. Me aquece, Deus, tô com medo de viver de hipocrisia. Esse frio pode causar hipotermia. Esse gelo apagou a fogueira que eu tinha aqui. Me aquece, Deus, Tô com jeito que vivo mais, estou morrendo. Sem firmeza nos pés, estou tremendo. E o pior é que tem um vento soprando aqui. me aquece, Deus, de onde Eu esperava ajuda, até agora não chegou. Tô sozinho com frio e meu corpo ainda sente dor. Por favor, acende uma fogueira aqui. Me aquece, me chama pra perto. Esse frio está me matando. Eu sou gente, sou crente, sou quente, estou perecendo. E é por isso que estou te clamando. A fogueira que estava acesa lá na praia
louvor profundo. Talvez enquanto você ouvir essa canção tenha pensado: essa música está contando a minha história. Porque existem momentos em que continuamos frequentando uma igreja, continuamos orando, continuamos sorrindo para as pessoas, mas por dentro a nossa alma está com frio. A chama que antes queimava parece apenas uma pequena brasa. A fé continua existindo, mas já não tem o mesmo fervor. E sabe o que mais me emociona? É que o tema do nosso programa continua ecoando em nossos corações. Deus não abre mão de você. Mesmo quando você sente que está distante, Deus continua perto. Mesmo quando a sua oração parece fraca, Deus continua ouvindo. Mesmo quando você não consegue dar um passo em direção a Ele, o Senhor continua caminhando em sua direção. E a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 42, versículo 3: a cana quebrada não esmagará, e o pavio que fumega não apagará. Com fidelidade trará a justiça. Que promessa maravilhosa! O Senhor não apaga o pavio que ainda fumega. Ele sopra a vida sobre ele. Ele não rejeita quem está fraco, mas Ele fortalece. Deus não abandona quem está cansado, mas Ele sustenta. Deus não despreza quem caiu, mas Ele estende a mão e levanta. Talvez hoje você esteja dizendo como este louvor: Senhor, me aquece, acende novamente a fogueira da minha fé. E eu quero dizer algo ao seu coração. Esse clamor já é um sinal de uma vida espiritual. Quem ainda clama por Deus é porque o Espírito Santo continua trabalhando dentro dele. Deus não desistiu de você. Deus não abriu mão da sua vida. E aquele que começou a boa obra é poderoso para reacender o fogo da esperança. É poderoso para reacender a sua fé. E é poderoso para reacender o amor em seu coração. Continue conosco, porque Deus ainda tem muito para falar ao seu coração neste programa. Agora, vamos adorar ao Senhor com mais um lindo louvor. Abra o seu coração e permita que cada palavra seja como um sopro do Espírito Santo aquecendo novamente a sua alma. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Há momentos tão difíceis, não consegue acreditar. Parece que Deus não existe, é tão difícil de suportar. Nada ainda está perdido, Deus testa a nossa fé. Ele prova para o inimigo o quanto ama você. A espera de um milagre, a fé é um dom de Deus. Creia na palavra que Deus prometeu, pois a fé que você não perdeu, se ainda respira é porque não morreu. Se ainda fumega é porque não se apagou. A cana trilhada jamais se quebrou. Ter fé em si é ter confiança. Enquanto houver vida, haverá esperança. As tuas causas jamais serão difíceis. Quantas obras Deus te fez. Deus não conhece a palavra impossível, só conhece o fundamento da fé. E nada ainda está perdido. Deus testa a nossa fé. Ele prova para o inimigo o quanto ama você. A espera de um milagre, a fé é um dom de Deus. Creia na palavra que Deus prometeu, pois a fé que você não perdeu, se ainda respira é porque não morreu. Se ainda fumega é porque não se apagou. A cana trilhada jamais se quebrou. Ter fé em si é ter confiança.
mensagem poderosa acabamos de ouvir. Perceba como Deus está conduzindo este programa de forma tão especial. No início, fomos lembrados de uma verdade que nunca muda: Deus não abre mão de você. Depois, ouvimos o clamor de alguém que dizia: me aquece, Deus. Um coração que reconhece sua fraqueza, mas que continua buscando a presença do Senhor. E agora este louvor vem como uma resposta de Deus ao coração aflito: nada está perdido. Talvez você olhe para a sua vida e pense que o seu destino já foi definido pela dor, pela perda, por um diagnóstico, por uma sentença, por um pecado ou por um fracasso. Mas quem escreve o destino daqueles que pertencem a Deus não são as circunstâncias, é o próprio Deus. O Senhor continua no controle da sua história. Ele continua fortalecendo a sua fé e mostrando ao mundo que Ele não desistiu de você. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 18, assim: Abraão, esperando contra toda esperança, creu. Que esperança extraordinária esperar contra a esperança! Humanamente não havia mais motivo para acreditar, mas Abraão continuou confiando, porque conhecia o Deus das promessas. Talvez hoje a sua fé esteja pequena, talvez ela seja apenas uma brasa, como ouvimos no louvor anterior, mas uma brasa ainda tem fogo. E um Deus que aquece também é um Deus que reacende, fortalece e faz florescer novamente aquilo que parecia perdido. Por isso, não entregue a sua esperança. Não desista daquilo que Deus prometeu. Enquanto houver vida, Deus continua escrevendo capítulos que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Antes da mensagem, ouviremos mais um louvor. Prepare o seu coração. Tenho convicção de que Deus falará profundamente com você. A mensagem de hoje tem um único propósito: lembrar ao seu coração que Deus não abre mão de você. E por isso, a sua história não terminou. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Continuar a procurar em vão, tem caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O
vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A nossa mensagem hoje tem como título Deus não abre mão de você. E estará embasada no texto bíblico, no livro de João, capítulo 10, versículo 27 ao 29. E assim nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Que palavra maravilhosa! Jesus pronunciou essas palavras em Jerusalém. Naquele momento, muitos religiosos questionavam: quem é esse homem? Eles exigiam provas, mas Jesus respondeu mostrando algo muito maior do que milagres: o relacionamento que ele tem com aqueles que lhe pertencem. Ele não disse apenas: eu conheço as minhas ovelhas. Ele afirmou algo extraordinário: ninguém as arrebatará da minha mão. É como se Jesus estivesse dizendo: quem é meu, eu seguro. Quem é meu, eu protejo. Quem é meu, eu não abandono. E é exatamente o tema do nosso programa de hoje. Deus não abre mão de você. Hoje ouvimos louvores que parecem formar uma única mensagem. O primeiro declarou que Deus não abre mão de você. O segundo mostrou dizendo: me aquece, Deus, porque até quem serve ao Senhor pode enfrentar dias de frio espiritual. E o terceiro lembrou que nada está perdido e que Deus continua fortalecendo a nossa fé. Perceba como Deus está falando conosco. Talvez você esteja vivendo exatamente uma dessas fases. Quem sabe você esteja frio espiritualmente. Quem sabe esteja esperando um milagre há anos. Quem sabe você esteja cansado de lutar. Quem sabe tenha até pensado em desistir. Mas Deus trouxe você até aqui para ouvir uma única verdade: Ele não abre mão de você. A Bíblia está cheia de pessoas das quais Deus poderia ter desistido, mas não desistiu. Lembre-se de Pedro. Na noite mais difícil da sua vida, Pedro negou 3 vezes Jesus. E ele chorou amargamente. Pedro sentiu vergonha, achou que a sua história havia acabado, mas Jesus não abriu a mão dele. Depois da ressurreição, o Senhor preparou uma fogueira na praia da Galileia. E que detalhe lindo! Foi ao redor de uma fogueira que Pedro havia negado Jesus. E foi ao redor da outra fogueira que Jesus restaurou Pedro. Que ligação linda com o louvor que ouvimos há pouco. Acende aqui, Senhor, a fogueira que estava acesa na praia da Galileia. Aquela fogueira não serviu apenas para aquecer o corpo de Pedro, mas serviu também para aquecer a sua alma. Ali, Jesus restaurou a sua identidade. Ali, Jesus restaurou a sua fé. Ali, Jesus restaurou o seu ministério. Talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer com você hoje. Talvez você não precise apenas de uma resposta. Talvez você esteja precisando de um reencontro. Talvez precisa que Deus aqueça novamente aquilo que esfriou dentro do seu coração. Outra pessoa que Deus não abriu a mão foi de Jonas.
Jonas fugiu. Jonas tentou escapar da vontade de Deus. Jonas entrou em um navio pensando que conseguiria mudar seu destino. Mas ninguém foge do amor de Deus. A tempestade veio, o grande peixe apareceu, não como um castigo definitivo, mas como instrumento de misericórdia, porque Deus preferiu interromper a fuga de Jonas a perder Jonas. E há pessoas ouvindo este programa que estão lutando contra Deus, estão tentando fugir do chamado, estão tentando fugir do perdão, estão tentando fugir da reconciliação, estão tentando fugir daquilo que Deus colocou em seu coração. Mas o Senhor continua dizendo: eu não abro mão de você, eu não abro mão de você. Lembre-se de Elias. Elias, depois de vencer os profetas de Baal, ele entrou em profunda tristeza. Elias pediu para morrer. Ele estava sozinho, mas Deus não chegou repreendendo Elias. Ele chegou cuidando dele. Deus mandou alimento, Deus mandou descanso, e Deus falou com ele em uma voz mansa e suave. Que Deus extraordinário! Ele sabe que há momentos em que antes da resposta precisamos de cuidado. Talvez hoje você esteja emocionalmente cansado, talvez sua alma esteja gritando silenciosamente, mas Deus conhece esse cansaço. Ele não despreza suas lágrimas, Ele não ignora suas dores, Ele continua segurando a sua mão. Talvez você diga: mas eu pequei. E eu te digo, Pedro também pecou. Eu falhei. E eu te falo, Davi também falhou. Eu tive medo. Gideão também teve medo. Eu tentei fugir. Jonas também pensou em fugir. Eu tentei em desistir. E Elias também tentou desistir. Todos eles tiveram fraquezas. Todos nós temos fraquezas, mas Deus não abriu a mão deles, e Deus também não abrirá a mão de você. Isso não significa que Deus aprova o pecado. Significa que seu amor continua chamando ao arrependimento. Significa que o seu amor continua chamando à restauração e a uma vida transformada. Pois a graça de Deus não é licença para permanecer longe dele, mas a graça de Deus é um convite para você voltar. Talvez hoje você esteja apenas com uma pequena brasa de fé. Mas lembra-se do que ouvimos: o pavio que fumega, ele não apagará. Enquanto existe uma brasa, existe esperança. Enquanto existe vida, Deus continua escrevendo histórias. Enquanto existe arrependimento, existe o perdão. Enquanto existe fé, existe milagre. Talvez você ache que o seu destino está definido, mas quem define o destino dos filhos de Deus não são as circunstâncias. Quem define o destino dos filhos de Deus, quem define o destino daquele que se arrepende é o Senhor. O médico pode dar um diagnóstico, as pessoas podem dar uma sentença, as portas podem se fechar, os recursos podem acabar, mas Deus continua fazendo o impossível. Deus continua transformando lágrimas em testemunhos. Deus continua escrevendo capítulos que ninguém imaginava. Por isso hoje eu quero deixar uma pergunta ao seu coração. Você está disposto, você está disposta a parar de fugir?
Você está disposto, você está disposta a permitir que Deus aqueça novamente a sua vida? Você está disposto, você está disposta a confiar mesmo sem entender tudo? Porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E eu quero terminar lembrando novamente as palavras de Jesus: ninguém as arrebatará da minha mão. E isso é uma promessa maravilhosa, porque você pode estar passando por um vale, você pode estar passando por uma luta, você pode estar passando por uma enfermidade, você pode estar passando por um momento de escuridão, você pode estar vivendo uma espera, mas se você pertence ao Senhor, se você entregou, ou se você está disposto a entregar a sua vida para Ele, existe uma certeza que permanece acima de todas as outras certezas: Deus não abre mão de você. Ele continua chamando pelo seu nome, Ele continua esperando a sua resposta, Ele continua aquecendo corações frios, Ele continua restaurando vidas quebradas, continua fortalecendo quem está cansado e continua escrevendo histórias que glorificam e que glorificarão o seu nome. Que hoje você saia deste programa com esta verdade gravada no seu coração: você não está sozinho, você não está sozinha. Deus conhece você, Deus ama você e Deus cuida de você, e Deus jamais abrirá mão de você. Que Deus continue nos abençoando. Amém e amém. Deus não abre mão de você. Aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Ele te conhece por onde você Deus não vai perder você. Dele ele é seu. Então não adianta tentar fugir. Deus não abre mão. Deus não abre mão. Deus não abre mão de você. Cante, Deus não abre mão. Deus não abre mão de você. Aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Ele não desiste quando você pensa em parar. Deus estende as mãos para te fazer caminhar. Não adianta tentar fugir. Deus não abre mão. Não abre. Deus não abre mão. Não abre mão de você. Eu quero ouvir você. Deus não abre mão de você. Cante com força, cante, cante.
você for, não te perde de vista. Ele te comprou. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Mais uma vez, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Deus não abre. Chegamos a um dos momentos mais especiais do programa. Acabamos de ouvir novamente este lindo louvor cantado pelo Quarteto Alfa, que declarou ao nosso coração uma verdade que ninguém pode acabar: Deus não abre mão de você. Talvez durante esse programa Deus tenha falado exatamente aquilo que você precisava ouvir. Talvez você tenha percebido que mesmo depois de tantas lutas, de tantas decepções e até de momentos de fraqueza espiritual, o Senhor nunca deixou de cuidar de você. Você pode ter esfriado na fé, pode ter pensado em desistir, pode ter acreditado que Deus havia esquecido até do seu nome. Mas hoje, o Espírito Santo trouxe uma mensagem muito clara ao seu coração: eu não abro mão de você. A palavra de Deus nos diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Isso é uma promessa muito maravilhosa. Talvez você não consiga mudar a tua história hoje. Talvez o milagre que você ainda espera não tenha chegado. Mas uma coisa já aconteceu. Deus falou ao seu coração. E quando Deus fala, a esperança renasce. Quando Deus fala, a fé é fortalecida. Quando Deus fala, a alma volta a respirar. Agora, eu quero convidar você a fazer algo muito simples, mas muito importante. Se for possível, pare por alguns instantes o que você está fazendo. Onde você estiver, em casa, no trabalho, no hospital, viajando, dirigindo, num presídio, abra o seu coração. Não importa se você sabe fazer uma oração bonita. Deus não procura palavras bonitas, Ele procura um coração sincero. Vamos colocar diante do Senhor as nossas dores, os nossos medos, os nossos sonhos, a nossa família e tudo aquilo que pesa sobre o nosso coração. Feche os seus olhos se puder, acalme a sua alma e junto vamos falar com aquele que jamais abre mão de você. Estão abertos, ouvir
esperança. Oremos. Pai amado e Deus eterno, nós nos aproximamos da Tua presença com humildade, com gratidão, porque hoje ouvimos por meio da Tua palavra e dos louvores uma verdade que fortalece a nossa alma. Tu não abre mão dos Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor é maior do que os nossos medos, maior do que os nossos erros e maior do que as nossas limitações. Quando pensamos que estamos sozinhos, Tu permaneces ao nosso lado. Quando as nossas forças acabam, os Teus braços continuam nos sustentando. Neste momento eu quero colocar diante de Ti cada pessoa que está acompanhando este programa. Visita, Senhor, quem está ouvindo esta oração em sua casa. Que a Tua paz invada este lar, que a Tua paz restaure os relacionamentos, renove o amor entre as famílias e faça deste lugar um ambiente da esperança e da Tua presença. Visita, meu Pai, aqueles que estão em um leito de hospital. Tu conheces a dor, a angústia e a espera de cada exame, de cada tratamento e de cada cirurgia. Dá força aos enfermos, sabedoria aos profissionais de saúde e consolo às famílias. Que cada pessoa sinta que Tu estás ao lado dela. Pai, alcança também aqueles que estão privados de liberdade. Tu conhece a história de cada coração, onde muitos enxergam apenas um passado, Tu ainda enxergas vidas que podem ser restauradas. Leva arrependimento, esperança e transformação. Que ninguém pense que está longe demais do Teu amor, porque Tu continuas chamando cada um pelo nome. Abençoa quem está trabalhando neste momento, dirigindo pelas estradas, viajando, conduzindo um caminhão, um ônibus, um carro, uma motocicleta. Guarda-os de todo acidente, livra-os de todo perigo e conduz cada viagem em segurança. Visita os homens e as mulheres que estão nas fazendas, nos sítios, nas chácaras, no campo, cuidando da terra e dos animais. Que o Senhor lhes conceda saúde, proteção e sustento de cada dia. Alcança também, meu Pai, aqueles que estão fora do Brasil. Muitos estão longe da família, vivendo dias de saudades, de desafios. Que eles sintam o Teu cuidado onde quer que estejam e tenham a certeza de que a Tua presença ultrapassa qualquer fronteira. Senhor, nós também Te apresentamos aqueles que chegaram a este programa com o coração frio, desanimado ou cansado. Que a fogueira da fé seja reacesa, assim como ouvimos neste programa. Aqueça, Senhor, os corações que esfriaram, renova a alegria da salvação, fortalece quem está fraco e levanta quem caiu. Para aqueles que esperam um milagre, conceda perseverança. Para aqueles que choram, conceda consolo. Para aqueles que perderam a esperança, faz nascer uma nova confiança em Ti. Que a fé continua viva, porque a Tua palavra nos ensina que o pavio que fumega Tu não apagas e a cana quebrada Tu não esmagas. Pai, ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Ensina-nos a esperar com fé, a caminhar com coragem e a descansar na certeza de que o Senhor continua escrevendo a nossa história. E acima de tudo, grava profundamente em nosso coração esta verdade: o Senhor não abre mão de nós. Segura a nossa mão quando estivermos fracos, corrija-nos quando sairmos do caminho e fortalece-nos quando o desânimo chegar e conduz-nos até o dia em que estaremos para sempre na Tua presença. Nós entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos sonhos e o nosso futuro em Tuas mãos, confiando que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós oramos em nome de Jesus, crendo que já recebemos. Amém e amém.
a vida satisfaz, mas tudo muda se descer ao vale. Não perca a fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. Pela fé no alto da montanha é tão fácil, a vida é melhor, mas no vale, no fundo deste vale, Ele prova a fé e não te deixa só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. A vida é fácil quando estás por cima, mas no vale surgem tentações. Tenha fé no vale ou na montanha, Ele é fiel e não te deixa só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. E assim chegamos ao final de mais um programa Vida Plena. Quero agradecer de todo o coração a você que esteve conosco pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e também a todos que acompanham o programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigada pelo carinho de cada mensagem, pelas palavras de incentivo, pelas orações e pelos testemunhos que temos recebido. Cada relato nos mostra que Deus continua transformando vidas, restaurando corações e escrevendo novas histórias através da sua palavra. Que tudo o que você ouviu hoje não permaneça apenas como uma mensagem, mas se transforme em esperança para os dias difíceis,
força para continuar caminhando e fé para confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Durante toda a semana, continue conectado conosco. No Instagram, você nos encontra na página Helena Cristina Grilli e na página Inspirar Pessoas. No Facebook, procure por Helena Cristina Grilli e no YouTube, acesse o canal do programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe os programas. Talvez uma simples atitude seja o instrumento que Deus usará para alcançar uma vida que está precisando de esperança, está precisando de consolo, está precisando de uma nova direção. No próximo domingo estaremos juntos novamente pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e também pelo canal no YouTube, Programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli, para mais um encontro na presença de Deus com louvores, mensagens e palavras que fortalecem a nossa caminhada de fé. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo aquilo que está em suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo acompanhe você durante toda esta semana. E nunca se esqueça, quando tudo parece impossível aos olhos humanos, Deus continua trabalhando em silêncio. Confie nele, permaneça firme e jamais perca a esperança, porque o Senhor sempre tem a última palavra. Eu sou Helena Cristina Grilli e este foi o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Fique com Deus, tenha uma semana ricamente abençoada e, se assim o Senhor nos permitir, estaremos juntos novamente no próximo domingo. Um forte abraço e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Amém. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.